Não, não é Está impossível. afeta. É impossível porque eu estive já lá. Eu estive lá, não. Naquela sala. Não tive a Dora professora. Exato, não tem aula, não é aula, não. É uma apresentação, provavelmente, e já começou há um bocadinho, por isso é que está a pessoa a falar. Pronto, Sérgio, obrigadíssimo pelo teu apoio técnico, sem ele, nada, não é? Sem o apoio do professor Sérgio, estávamos perdidos no deserto. Sim. É. Sabe que pode controlar. Sim, passa-se para o computador. Se calhar vou dar um bocadinho mais das apresentações, porque uma vez que estou cá eu já vou iniciar pelas minhas e depois apresentarão os outros colegas que vierem para ganharmos algum tempo. Sim. Sim. Vamos cumprir aqui o calendário, o horário. Bem-vindos. 10. São duas. Neste caso é mesmo. Eu vou aproveitar para dizer que a dela Está aqui. Acho que esta é mais fácil do que a outra sala. Não temos que estar ali a bombear tanto. Se querem não vai ver, não. Obrigada. Olá, outra Olá, vez. bom dia. Provavelmente é problema mesmo daquela pessoa essa. E se usaram outra aplicação para ver se a câmera aparece? Já aparece, não é? Mas não é. Sim, mas é a câmera, é aquela que está. Mais grave. Ok. Sem câmara do computador. Se grande é capaz de haver um problema qualquer mesmo. Mas vira a câmera para a professora ou para. Tem que ser? Bom dia, podemos? Bom dia. Bom dia. Sim. Está bem, está bem. Se podemos para o ambiente de trabalho, já pessoas certas. Para partilhar as notícias do ambiente de trabalho, para trabalhar. Já basta ir a trilha, já fica automaticamente. Pronto. Não temos ninguém na sessão online, pois não. Então, não pude perceber, ainda não. Também estou só eu aí.
Olá outra vez, sejam bem-vindos a esta sessão que integra as sessões paralelas da Lusocon 2022. Eu hoje estou aqui num duplo papel, vou retirar um duplo papel de moderadora e também de apresentadora de duas comunicações, eu peço primeiro, vou fazer uma espécie de uma chamada para ver qual dos meus colegas está presente. Nós temos aqui hoje a acontecer 4 comunicações, 2 minhas, a imprensa escrita para a infância em Portugal, o Jornal da Criança e também a contemporaneidade dos ciganos, uma escrita a 2 mãos por Sofia Melo Brana Anderson, e o seu neto Pedro Sousa Tavares. Antes das 2 comunicações que apresentarei, olá, boa tarde, bom dia ainda, está a professora Paula Cristina da Cunha, não sei se ela está presente. Eu posso, desculpem, porque eu estava na sala errada, quando depois enviaram o link correto, portanto, quando eu entrava diretamente no link que estava na página, eu já estou desde as 11h20, mas estava na sala errada. E só agora é que me enviaram, eu estou presente, mas eu peço desculpa, eu não iniciei aqui o vídeo. E olá, Paula, bom dia. Olá. Eu visto que estavas online, a professora Paula está online, portanto a sua comunicação será certamente por este meio. Doutora Carla, eu peço desculpa, eu peço desculpa por realmente aqui estar aqui a criar este constrangimento. Não, é o contrário, não é entropia e é agradeço-te, Paula. Eu tinha um outro pedido, é porque eu não consegui adiar a minha aula, por isso eu hoje não estou presencialmente, não consegui fazer permuta. E assim, como a ordem da apresentação, eu não sei se era possível, se é pedir muito, deixarem-me apresentar, porque eu tenho aula ao 12h40. Acho que estás mesmo previsto a ser a comunicadora que vai abrir aqui o nosso painel desta manhã. Não, obrigada. Eu peço mesmo desculpas. Já a palavra, só vou divulgar o título da tua comunicação aqui aos presentes. Mónica, o Vanglória de Morrer, o foco narrativo em novas cartas portuguesas. Antes de mais, eu vou pedir aos participantes que cumpram o tempo da participação, que é 10 minutos a 1/4 de hora, para que no final, e vou propor esta metodologia de trabalho, no final tenhamos algum tempo para questões, debate, reflexões sobre as comunicações. Se te parecer bem, Paula, uma vez que parece-me que não está mais ninguém presente, vou ainda referir a outra comunicação que está aqui agendada, que é a Flor Falante e 2 balísticos, não sei se está aqui, alguns dos colegas vão apresentar, que foi preparada e seria apresentada por Amadinho da Silva, Mário Amado Alves, Gabriel Alves e Maria João Sanches. Nenhum dos colegas que fazem parte desta comunicação estão presentes. Pronto, então passo-te já a palavra, Paula, quando entenderes, e peço-te que sejas criteriosa e rigorosa então, neste cumprimento do tempo, uma vez que já começámos com algum atraso. Pois, eu realmente estava noutra sala e percebi que não eram as pessoas que estavam previstas, mas por mais que eu tentasse sair e entrar... Sim, eu não preparei uma apresentação, é uma fala, é uma comunicação, muito bem, é uma reflexão é uma reflexão, exatamente, sim. Então, bem-vinda. Portanto, muito obrigada. Eu começo então por aqui dizer, portanto, comunicar um texto que a linha veio aqui para esta apresentação. Bom dia, gostaria de cumprimentar então os presentes e de manifestar a minha satisfação por participar nesta 4ª edição do Lusoconf. Gostaria ainda de me desculpar pelo facto de, depois da apresentação, se não conseguir realmente
ficar para a discussão, espero que sim, mas se tiver de sair da chamada, gostaria de explicar que tenho compromissos profissionais que não consegui alterar, então por essa razão também não estou presencialmente na ESE hoje, com muita pena minha, de facto. A minha proposta consiste em analisar uma narrativa curta, intitulada Mónica, uma das poucas narrativas ficcionais de novas cartas portuguesas, que foram publicadas em 1972, obra da autoria coletiva, como sabemos, das escritoras portuguesas Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, também conhecidas como as Três Marias, as duas últimas já falecidas. Aproveito este momento ainda para prestar a minha homenagem a Ana Luísa Amaral, poeta recentemente falecida, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, que organizou justamente em 2010, publicou esta edição, Revista Completa de Novas Cartas Portuguesas, e liderou também o projeto internacional Novas Cartas Portuguesas, 40 anos depois, para perceber a recepção desta obra a nível internacional, os países onde foi traduzida, o périplo que fez, o rastro que deixou, portanto, em vários países. E creio não exagerar se disser que Ana Luísa Amaral, além de uma das poetas mais importantes da cena literária mais recente em Portugal, é uma das principais, também pelo aparato crítico que permitiu ver a obra com as lentes de que precisava e que merecia os estudos feministas. Ana Luísa Amaral é, como sabemos, uma das autoras também do Dicionário de Crítica Feminista, com Ana Gabriela Macedo, da Universidade do Minho. Tive o privilégio de acompanhar em 2012 um seminário na FLUP da professora Ana Luísa Amaral, uma apaixonada pela literatura que sabia a importância de pertencer a uma genealogia literária, claramente expressa no título de um dos seus livros, Minha Senhora de Quê, que retoma Minha Senhora de Mim, de Maria Teresa Horta, uma das autoras de Novas Cartas Portuguesas e a mais fiel das Três Marias ao projeto feminista ao longo da sua carreira literária. Como sabemos, as Novas Cartas ficaram conhecidas pelo escândalo que se gerou em torno da sua publicação e porque a perseguição às autoras acabou por atrair os holofotes internacionais, tendo-se tornado a obra no primeiro Manifesto Feminista Internacional e tendo gerado também manifestações, petições às portas das embaixadas de vários países, como os Estados Unidos ou França, por exemplo. Hoje, como dizia, como está anunciado no título da minha comunicação, vou abordar uma narrativa curta intitulada Mónica, para tentar perceber como a focalização ou foco narrativo nos pode iluminar acerca da estratégia narrativa utilizada pelas autoras na obra como um todo. Elas que logo no incipit deste livro falam da obra como um friso, um painel de azulejo da condição da mulher portuguesa nos anos 70. Esta forma de conceber a obra dá-nos pistas acerca de como ela deve ser lida, alertando-nos para o risco de a vermos apenas como uma obra fragmentária. No título, então, da comunicação, já anunciei que irei falar de foco narrativo ou ponto de vista na tradição anglo-americana, focalização ou restrição de campo, que são termos sinónimos para falar aqui desta posição e esta administração da informação narrativa em relação ao narrador, não é? Da categoria de narrador. Esta questão, em relação à técnica narrativa de textos de ficção, tornou-se central a partir do século XIX e, como nos explica Carlos Reis e, portanto, a outra autora, Cristina Lopes, Ana Cristina Lopes, em Dicionário de Narratologia, está também associada a posicionamentos ideológicos, afetivos ou éticos do narrador em relação à informação veiculada. Assim, a focalização é a representação da informação diegética ao alcance de determinado campo de consciência, quer seja de uma personagem na história,
quer o do narrador heterodiegético, como e a citação do dicionário de narratologia, o que quer dizer que esse posicionamento do narrador condiciona a quantidade de informação narrativa. Trata-se então de uma estratégia de representação narrativa. Assim, existem 3 tipos de focalização, uma externa, uma interna e outra omnisciente, que podem combinar-se em função das visões do mundo no interior da narrativa. A focalização externa refere-se à estrita representação das características observáveis de uma personagem, de um espaço e de certas ações. Convém, portanto, às descrições. O ponto de vista resulta então de um esforço do narrador em ser objetivo. A história é contada a partir do narrador e do que um espectador hipotético veria se estivesse na cena. É típica do romance influenciado pelas técnicas cinematográficas e registra os elementos exteriores dos espaços e das personagens como se fosse uma câmara. Pode ser uma consequência de uma focalização interna, uma vez que, como observam Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, o olhar de uma personagem da história em situação de observação, portanto em focalização interna, implica uma focalização externa sobre aquilo que esse observador limitada e exteriormente pode apreender e deduzir. Portanto, precisamos de alguém em observação externa, em focalização externa, para nos dar a ver, portanto, essa posição dentro da narrativa de uma personagem. A focalização interna diz então respeito ao ponto de vista de uma personagem da narrativa, na narrativa, ao que cabe no seu campo de visão, mas também de consciência, não é? Por isso, a personagem tem uma função focalizadora, resultando esse posicionamento em restrição da informação, restrição do campo. No caso de Mónica, trata-se de uma focalização fixa, uma vez que temos apenas uma personagem. E, portanto, do texto, Mónica, nesta edição, nas páginas 206, 207 e 208, Mónica acorda, escuta ainda como se não acreditasse naquela acalmia que sente querer enganá-la, ganhá-la para o seu fundo, para o seu ventre negro. Tenta distinguir o quarto, mas o azeite da lamparina já não alimenta o pavio e a luz bruxuleante que normalmente a desassossega de noite, projetando nas paredes sombras ameaçadoras, não a deixa entender os móveis, os objetos familiares. Tateia à volta. A partir do século XIX, alguns autores, como Henry James, começam a questionar a legitimidade de um narrador se comportar como um deus na narrativa, quebrando a ilusão de referencialidade quando faz digressões ou se mostra. Henry James defende que se deve adotar, então, esse ponto de vista de uma personagem, essa posição em focalização interna na narrativa, porque isso seria mais autêntico, por ser mais conforme à forma parcial e subjetiva como temos acesso às coisas no mundo real. Portanto, a focalização interna, como vimos com a personagem Mónica. Esta técnica permite, assim, valorizar a própria personagem, assim como o seu campo psicológico, como também é o que percebemos, por exemplo, em narrativas com fluxo de consciência, em Marcel Proust, James Joyce e outros. Em O Ponto de Vista da Ficção, Norman Friedman explica a emergência do foco narrativo como uma técnica que permite então narrar a partir do campo de percepção das personagens e sabendo que com esse conhecimento restrito da informação narrativa, o leitor sabe aquilo que a personagem observa, apenas isso. Como lembra Lígia Scipiani Leite, Norman Friedman começa por levantar as principais questões a que é preciso responder para tratar desta categoria do narrador. Quem conta a história? Trata-se de um narrador em primeira ou terceira pessoa, de uma personagem em primeira pessoa, ninguém narra, de que posição ou ângulo em relação à história o narrador conta, por cima, na periferia, no centro, por trás, muda esse foco narrativo,
que canais de informação o narrador usa para comunicar a história ao leitor, ou a que distância ele coloca o leitor da história, mais próximo, mais distante, ou também vai mudando. Portanto, todas estas questões hão de ter depois efeitos sobre estas escolhas, não é? Sobre a forma como a história é contada e quais são as estratégias utilizadas em termos de técnica narrativa. Portanto, os efeitos escolhidos pelas modalidades escolhidas. A narrativa mónica é um dos 120 textos de Novas Cartas Portuguesas, uma obra inclassificável do ponto de vista genealógico, que reúne, como disse anteriormente, textos de diferentes tipologias, ensaios, cartas, poemas, mas também algumas narrativas, como esta mónica, que tem certa autonomia no conjunto da obra. Nesta narrativa curta, os factos são apresentados por um narrador em focalização externa que adota o ponto de vista, o campo de percepção da única personagem, Mónica, em focalização interna. Mónica, como vimos no excerto acima, acorda de madrugada, em sobressalto, sentindo um ranger pendular de algo que não sabe o que é, mas que descobrimos posteriormente tratar-se da corda em que a mãe enforcada está suspensa. Sendo a informação apresentada a partir do ponto de vista de Mónica, o leitor mergulha na mesma obscuridade em que está a personagem, aqui símbolo do estado de alarme e ignorância em que se encontra. Ela que não sabe, não é? Experimentando essa mesma desorientação da personagem que acaba de acordar e não tem uma compreensão clara do que se passa. Este tipo de narração é característico de narrativas policiais, em que a informação narrativa é doseada para criar suspense, não é? Portanto, que, por exemplo, para esclarecer um crime, vamos sabendo da informação, embora ela possa estar dispersa no texto através de vários indícios narrativos, mas à medida que se nos fosse dado logo a chave do mistério, nós não líamos até ao fim, não é? Portanto, vai sendo desvendada. Então, é bem típico este tipo de focalização desse tipo de romances, de textos. Apesar de, em termos estruturais, Mónica ter autonomia, apresentando todos os elementos necessários à sua compreensão, justifica-se que consideremos 2 outros textos de Novas Cartas que esclarecem a temporalidade dos acontecimentos e ajudam a compreender a inclusão de uma narrativa numa obra que enfecha no título Novas Cartas Portuguesas a totalidade dos textos como carta escrita, portanto, mas aqueles textos que compõem uma trilogia e que estão separados, portanto, que estão em sequência, mas que estão separados, não fazem parte aqui do mesmo texto, não é? Carta escrita por Mónica M. na manhã do seu suicídio a Dona Joana de Vasconcelos e bilhete que Mónica M. deixou a Dom José Maria Pereira Alcoforado. Portanto, são estes 2 textos com os quais que compõem, digo eu, uma espécie de tríptico que nos ajuda aqui a compreender a temporalidade dos acontecimentos narrativos em relação à narrativa mónica. Dona Joana de Vasconcelos, Mónica M. e Dom José Maria Pereira Alcoforado pertencem ao círculo das relações pessoais da freira portuguesa, a suposta autora seiscentista de cartas portuguesas. Sendo os regimes de focalização distintos na narrativa e nas cartas, observaremos como essa variação tem consequências ao nível da significação da obra. Considerando então este tríptico, o primeiro texto é uma carta escrita por Mónica M., a mãe de Mónica, e esclarece as circunstâncias que a conduziram ao suicídio. Da leitura do bilhete percebe-se que Mónica M. mantinha um relacionamento amoroso com Dom José Maria
Alcoforado, primo da freira portuguesa. O texto epistolar apresenta-nos um narrador de primeira pessoa, o qual, de acordo com Keitenburger, adota o modo do enunciado da realidade. Já o narrador da narrativa assume uma perspectiva externa em relação aos acontecimentos, relatando na terceira pessoa, não fazendo intrusões, gerindo a informação narrativa a partir do campo de percepção da personagem, de Mónica. Assim, as diferentes modalidades focais referentes ao mesmo facto narrativo na carta e na narrativa oferecem ao leitor uma compreensão compósita dos acontecimentos, como também é típico dos romances policiais, em que diferentes, por exemplo, testemunhos vão construindo, portanto, o sentido de forma a chegarmos a desvendarmos, no caso dos romances policiais, quem é o culpado. Ora, Eu mesmo vou-te pedir que concluas, porque o nosso tempo já esgotou. já esgotou. Já E eu... Ai, meu Deus, eu vou então... Eu tenho que assumir este papel um bocadinho Pois. de árbitra e juíza, mas tem de ser, porque senão depois comprometemos em muito a conclusão dos trabalhos, minha querida. Portanto, vou-te pedir que concluas da melhor forma possível. Eu vou tentar aqui realmente da melhor forma que posso, então. Assim, portanto, o que é que aqui, talvez para, portanto, já vimos em relação à focalização, mas uma outra mensagem talvez que eu gostasse aqui de deixar, o significado então que a sequência desta carta revela. Portanto, embora saibamos que os acontecimentos narrativos têm existência no século XVII, o tratamento verbal no tempo confere-lhes um caráter de intemporalidade, já que apenas alguns elementos permitiriam, portanto, ancorá-los e relacioná-los com essa época. A passagem então do registro de primeira pessoa na carta ao registro de terceira pessoa na narrativa sugere esta leitura distanciada dos acontecimentos, os quais não se oferecem ao leitor do século XVII, antes ao leitor do século XX. Justifica-se, e acho que aqui já consigo então concluir, por isso a existência de uma instância superior que teria respaldo na instância autoral e que depois de ter apresentado ao leitor uma carta na qual a mãe de Mónica expunha os seus sentimentos e pensamentos, encerra a narrativa de forma cenicamente sugestiva da morte de Cristo, mas também de uma espécie de pietà em linhagem feminina, embora de forma invertida, uma vez que é a filha que abraça o corpo da mãe morta, suspenso da corda, exposto, qual estandarte de fronte da janela à claridade da manhã. Ora, lembremos que a focalização interna está bastante presente nas narrativas de autoria feminina, como nos lembra Lígia Schipiani Leite, pois ela permite esse, e cito, o olhar míope que revelaria uma autora implícita e através destas condições sociais do próprio discurso feminino. Numa obra como sabemos que, como Novas Cartas Portuguesas, que tem realmente esse compromisso, não é? Então, só para concluir, numa obra que alguns acusam de fragmentária, acredito que a multiplicação dos focos narrativos seria uma forma de abordar de diferentes ângulos a questão da mulher na sociedade portuguesa e encerro então com uma citação com uma citação de outro momento de Novas Cartas Portuguesas. Deste modo vamos construindo um azulejo, painel, carta por carta, ou palavra escrita, volátil, entregue, a nós principalmente, depois a eles, a quem nos quiser ler, mesmo com raiva. Portanto, e estes, quem nos quiser ler estes
leitores, eles são os leitores, evidentemente, do século XX. E muito obrigada. Muito obrigada a nós, Paula, pela tua comunicação. Obrigada. Vamos dar já seguimento aos trabalhos desta sessão paralela. Eu vou pedir novamente e perguntar novamente se os autores da telecomunicação Flor Falante e dos balísticos estão presentes. Não? Sim. Sim. Então, eu não sei se desculpa. Bom, então eu vou já dar-vos a palavra. A Flor Falante e dos balísticos são ciclos de poesia inéditos de Marinho da Silva. Apresenta-se uma pequena seleção, encontrando-se em preparação, ilustração e design gráfico dos poemas. Eu peço-vos, não sei quem está, quem é que vai apresentar a comunicação. Tenho aqui 4 autores, a Marinho da Silva, Mário Alves, Gabriel Alves e Maria Montes. Eu vou-lhe pedir que eu cumpra escrupulosamente os 10 minutos, porque o colega anterior esticou-se um bocadinho no tempo e ocupou 20. Portanto, eu não quero penalizá-lo, mas nós temos 10 minutos e, portanto, vamos tentar, ok, cumprir. E vou-lhe pedir, por favor, que venha para o meu lugar para que a colega que está em casa possa acompanhá-lo. Está Sim, bem, está bem. Eu temos não vou pessoas usar online. computador, então. Sim, mas Eu pode sou um ficar aqui. editor, portanto, isto são poemas da Marinho da Silva. Eu Ela sou não Mário- ouvi, ela não ouviu. E assim, Ah. estava para os que estão presentes. E Vou para para os que aqui, estão não é? a Está ouvir. bem. Faz favor. Obrigado. Mas então a Paula não tem acesso a isto, que eu tenho. Não, a Paula não tem acesso a isso. Eu Ela posso está enviar. online. Eu posso enviar-lhe uma cópia digital. E depois podemos tratar disso depois da sessão. Oh, mas coitadinha, assim não vamos. Olha, vão distribuir. Porque não está presente. Portanto, isto é. Fica comigo, vou passando, é um para cada um. E. Olha, estava está aqui. Portanto, eu não vou mostrar slides, porque o principal artefacto aqui é a Ícaros 3, que contém, que é dedicada, exclusiva, a esta poesia do Amadinho da Silva, que é o principal objeto aqui. Então, portanto, e é ilustrada pela Marisa Sanches e tem um desenhozinho também da Gabriela Alves. Nós já estamos aqui a acompanhar. Estamos bem. E o que é que eu posso fazer? Alguém gosta de recitar, assim, de repente, desses poemas, não é? Posso ler se quiser também. Posso ler se quiser. Alguém, isto é novidade aqui, porque, se calhar já podia ter sido divulgado. Não faz mal. O imprevisto também tem o seu muito. Pronto, eu não sou grande recitador, então quem gostar era uma maravilha. O meu preferido acho que é o último. Mas eu, enfim, eu sou somente o editor. O Balístico 3. O Balístico 3. Não, desculpe. Não é nada. É o Orion. Não, o meu preferido é o... Isto é difícil. Pois não temos tempo para isso. O Balístico 3 e a última estrofe. A estrofe que está nas costas. Eu gosto muito destes dois versos. Por isso é que eles estão aqui também, não é? O Orion? E que faz parte... está aqui. O Balístico 3 e os versos estão aqui na contracapa deste folheto. Esses versos vêm da Flor Falante 4, do 6. O Arei Balístico 3. E a Flor Falante 6, Flor Falante 6. ou a outra pessoa. Da qual está com esses dois livros. Termina com esses versos. Pronto, Muito obrigado. Eu consigo responder à sua. Balístico 3. Deixou de ser viva a elevada trajetória que descrevi no céu. Dúbia vitória penosa ambicida. Não morreu. Deixou de ser viva. Deixou de ser eu.
E agora os dois versos, então. Caminho sobre pedras, livre e cego e surdo e mudo e livre. Podemos fazer uma experiência, como é que se diz, diferencial. Se nos levar 5 minutos, Não. estamos abertos. Eu vou atrever-me a recitar esse último, só para descobrirmos como a récita pode variar. A minha visão da récita bem tem que ter um exemplar. Estão aqui. Então. Flor Falante 6. Aproximamo-nos e afastamo-nos incrivelmente castos. Afastamo-nos como a abelha se afasta da flor. Caminho sobre pedras. Livre e cego e surdo e mudo e livre. A principal diferença aqui foi o ritmo do último verso, talvez, não é? A interpretação da Eu posso- poesia é sempre subjetiva. Eu posso falar em ti como editor de poesia, poeta amador. Eu sempre tive a mania que a poesia é fónica, não é? É para ser ouvida, dita, falada. Apesar de, às vezes, e ultimamente tenho encontrado exceções a esse caso. Mas neste caso também para mim é fónico. A minha leitura é fónica. Eu vou-lhe pedir uma coisa. Sim. O moderador, acho que é esse papel Claro. que me compete. Fala-nos um pouquinho da Maria da Silva, porque para mim é um gosto desconhecido, não sei em relação às que estão presentes. E Gostávamos continua. de conhecer quem é este poeta, quem é Maria da Silva, o autor de A Flor Falante, Balístico, do Oriente. Pouco se sabe. Foi meu colega há muito tempo atrás, anos 80, na Faculdade de Letras do Estado de Lisboa. Eu acho que ele estudava literatura, mas provavelmente não. E esta obra é a sua primeira obra impressa? E portanto, é nessa altura também, jovem, por acaso, agora me lembro, de facto, de um ponto que eu acho interessante aqui, até gostava de saber mais de vós, principalmente dos estudantes. Como é que é a cena da poesia estudantil, jovem, não é? Porque no meu tempo havia muitas edições, nós editávamos. Isto aqui são meus, eu posso passar exemplos de outras edições que havia da poesia. A ilustração, a poesia ilustrada, eu acho que é uma maneira também de escapar à pobreza, entre aspas, da poesia escrita. Porque a poesia, como a poesia é fónica, se estiver só escrita, perdeu essa fonia. Então, a ilustração ajuda, eu acho que ajuda a voltar a enriquecer, não é? Um exemplo, vou passando, alguns exemplos. Diga-me só, lembra-me só, por favor, o seu nome. Mário Marval. Mário, tem 3 minutos. Tá. O papel é muito bom. Exemplos, isto é um exemplo de uma edição de autor. Todos os poetas vão escuros, fazem a edição de autor, não eram escuros e tinham os editores atrás deles. E esta revista é a minha edição de autor, também é uma revista volante, folha obviamente volante de poesia, porque. A revista é esta que está aí agora a circular, certo? Sim. Qual o título dela? Eu posso mostrar o número 2, o número 1 já não existe, talvez haja em algumas bibliotecas. Tenho aqui alguns exemplares do número 2. Ícaros, bem sugestivo. Também podem circular, se quiserem. Para cada fila. Esta Ícaros 2 fez parte dessa cena da poesia estudantil. Só que está pronto. Infelizmente, cresci. E abandonei aquela cena. Mas esta nova edição, pronto, por razões impossíveis de descrever, também próprio conheço, resolvi fazer a Ícaros 3, 26 anos depois da Ícaros 2. E ainda foi a tempo.
cá estamos nós aqui agora a refletir sobre ela. Alguém conhece uma grande revista de poesia que só teve 2 números? Não era esta? E eu lembro na altura, é claro que das vidas professores, até no peso do papel, que até voando, se tivesse o peso do europeu, não voava, não é? Entretanto, aqui uma pessoa das artes dramáticas, aqui o Meireles, deu-me uma sugestão da apresentação desta folha rolante, que eu nunca me tinha lembrado, que é atirá-la ali de cima, lá para baixo, quando aqui tivesse ali muita gente, para ver se elas voavam e caíam nas mesas. Mas, ele disse, mas convide os assistentes a fazer isso. Portanto, eu achei piada a sugestão, porque não percebo nada de arte dramática, nunca me teria lembrado disso. Mário, peço Pronto, e concluo. Não sei se há a resposta. Eu fugi aqui da frente da Paula. Peço imensa desculpa. Não faz mal, agora já fugiu. Ó Paulo, eu compenso depois de tudo. Vou fotografar, está bem? Obrigada. Fazer favor, Daniel. Obrigada. Há perguntas e respostas. No final, está bem, Mário, no final. Assim o tempo, teremos o espaço para questionar, refletir sobre aquilo que apresento. Passamos da poesia, então, sem mais delongas, para a prosa, embora de uma poeta também, por essência, Sofia de Mello Anderson. E apresentarei, então, já seguidamente. Eu penso que estamos a ver, Paula, a minha comunicação, certo? Paula, e não sei se temos mais alguém online. Cecília? Sim, eu estou a ver. Pronto. Obrigada, com licença. Obrigada, Paulo. Pronto. Passaremos então a apresentar a minha comunicação, que tem por título A Contemporaneidade dos Ciganos. Uma escrita a 2 mãos. Estou a mostrar a contemporaneidade dos ciganos? Não? Não. Então, vamos interromper o compartilhamento. Peço desculpa daqui um quid pro quo. Vamos tentar resolver. Eu quero partilhar. É esta que está a ser partilhada? Sim. É indiferente. Pronto. O que vocês conseguem ver agora é a imprensa escrita para a infância em Portugal, o Jornal da Criança. Então, começaríamos por esta, é um pouco indiferente. É só para fazer aqui uma articulação entre a comunicação anterior, que tem a ver com poesia, e Sofia também se distinguiu, e como na arte poética, e fazer esta ponte. Mas falaremos seguidamente de Sofia e da sua obra, então, Os Ciganos, concluída pelo seu neto Pedro Sousa Tavares, e abordaremos inicialmente agora esta outra questão, que é a imprensa escrita para a infância em Portugal, o Jornal da Criança. Este é um projeto que foi desenvolvido por mim e por uma mestranda neste momento, aluna na altura de Educação Básica, a nível da unidade curricular de literatura portuguesa para a infância, e teve a ver com um estudo da importância da imprensa escrita na Primeira República, concretamente nos Açores, no território açoriano, insular, portanto, e concretamente na Ilha Terceira. Inicialmente faremos uma breve contextualização histórica. Efetivamente, o nosso objetivo deste trabalho foi perceber como os ideais republicanos emergentes a partir de 1910, mais concretamente, estão implícitos nos conteúdos das publicações direcionadas à infância, nomeadamente, então, deste Jornal da Criança, e esta investigação definitivamente proporcionou-nos uma melhor compreensão de como se procedeu à escolarização nas ilhas açorianas, e permitiu-nos confirmar que a importância nessa época assumia a imprensa escrita de potencial recepção infanto-juvenil. Muito resumidamente, para fazer a contextualização histórica do momento em que surge este Jornal da Criança,
Nós estamos na Primeira República, que foi implantada a 5 de outubro, uma data que fechámos muito recentemente, que celebramos muito recentemente, em 1910. Este movimento, importa dizer que foi um movimento basicamente liderado por uma elite intelectual, secundada sobretudo pelo Exército e a Marinha. Só para vos dar alguns exemplos, por exemplo, o Abade Vassal, na sua obra monográfica, As Memórias do Abade, e toda a recoleção etnográfica que ele fez, refere que muitas vezes passava pelas pessoas nos campos e elas lhe perguntavam se tinha novas do rei Dom Carlos, quando ele já tinha sido assassinado há anos. Portanto, o Portugal profundo, que basicamente era todo, mais do que a macrocefalia que ainda atualmente assistimos em Lisboa, e é Portugal, e o resto é paisagem, nessa altura mais com a maioria da razão, e portanto não foi propriamente a República como possa parecer um movimento secundado pelo povo e apoiado pelas massas. Não, foi um movimento sobretudo de uma elite intelectual burguesa, que teve sobretudo a maior expressão no Porto, onde teve o seu ensaio antes da implantação da República em Lisboa em 1910. E, portanto, foi um movimento basicamente de intelectuais. Um dos principais lugares comuns, digamos assim, que atravessou grande parte dos discursos difundidos pelos discursos republicanos entre finais do século XIX e inícios do século XX, era o que considerava, de facto, a educação como elemento basilar de formação dos povos e fundamental na progressão e na evolução dos mesmos. Nessa ótica, a educação era a educação que era atribuída à missão de construir o homem novo, republicano, o homem consciente, e quando digo homem, logicamente estou a falar de uma forma bastante definida em termos de homem, porque as mulheres republicanas que apoiaram a causa republicana e que estavam convencidas que iam conseguir o voto foram bastante, digamos assim, ludibriadas, para não usar um termo mais forte ainda, porque o voto feminino não foi, efetivamente, nessa altura ainda uma conquista das mulheres. E quando aqui falo do homem, falo mesmo em homem. Nesta ótica, a educação que era atribuída à missão de construir o homem novo republicano, cidadão consciente e participativo, capaz de garantir a permanência do novo regime. Vocês têm aqui uma imagem que tem a mulher e a criança, pode parecer paradoxal em relação ao que eu estou a dizer. Mas houve, de facto, um movimento muito forte de mulheres republicanas muito interventivas, das quais se destacam, como nós vamos ver aqui à frente, Ana de Castro Osório, que foi uma das principais escritoras de obras de potencial recepção infantil-juvenil, mas outras mulheres mais, como Carolina Beatriz Ângelo, como Maria Veleda, e outras mulheres republicanas muitíssimo engajadas na causa da educação da mulher, sobretudo e da criança, e da proteção dos direitos da mulher nesta época. Mas simplesmente a República foi para elas muito uma decepção, porque muitas das promessas dos republicanos não avançaram para o terreno. Efetivamente, a educação era a sua grande paixão, mas era ainda uma sociedade muito patriarcal e isso refletia-se a todos os níveis. No entanto, para os homens da Primeira República, era importante alfabetizar. Um povo alfabetizado e culto era um povo que caminhava para o progresso, era a condição sine qua non. E, por exemplo, o método das escolas móveis, as escolas móveis, peço desculpa pelo método João de Deus, foi um projeto republicano que visava combater o analfabetismo e tinha precisamente esta característica de ser móvel e se deslocar a sítios do interior e da província que de outra forma as pessoas não teriam acesso à alfabetização. Concretamente, e agora vamos, porque o tempo também que temos é curto e eu quero tentar cumprir o tempo que tenho. Concretamente, e vamos pensar um pouquinho agora na escola, nos Açores, concretamente na Ilha Terceira, onde nasce este projeto de imprensa escrita para as crianças, Jornal da Criança. Desde meados do século XIX, que o debate educativo se manteve muito vivo nos Açores, por influência de homens cultos da sociedade açoriana, que pretendiam difundir a escola e promover a alfabetização junto das populações. Em 1862, por exemplo, criou-se a Sociedade Promotora das Letras e Artes Anglo-Libismo, um exemplo que proporcionou a instrução às classes mais favorecidas. E esta, como outras iniciativas criadas nos Açores, visavam o desenvolvimento da educação, tendo tido um papel significativo na difusão da instrução pública nos Açores.
As principais, eu aqui vou ser muito breve, porque depois está disponível todo o conteúdo da minha comunicação de uma forma muito mais completa e pormenorizada em termos nas atas da Lusocon, não pretendo amassar-vos com informação desnecessária. Os principais pontos estruturais da escola republicana era o combate, então, como já citei, ao analfabetismo, era a regeneração do homem pela educação, e falo aqui da escola nova, que é um conceito europeu, nomeadamente defendido por Ferre, em Espanha, e por Froebel e outros pedagogos, e que os republicanos eram apologistas, uma escola que preconizava um papel muito mais interventivo por parte do aluno, de aprendizagem, de engajamento na construção da aprendizagem, e não tão transmissivo, e na altura a escola era uma escola profundamente tradicionalista, e os republicanos defendiam esta escola nova, com estes princípios pedagógicos. Valorização, e é muito interessante esta parte, os republicanos efetivamente valorizaram e muito o estatuto de professor. Sobretudo o professor primário, e muitas das pessoas tinham acesso apenas à educação primária, e as que tinham, mas o professor primário foi uma profissão muito nobilitada pelos republicanos, que ofereciam inclusivamente, olhem, à luz desta diferença temporal e cronológica, é caso para dizer que temos tanto a aprender com os meus republicanos, que ofereciam aos professores casa para morar, por exemplo, quando se deslocavam de outra terra, que ofereciam boas condições salariais, dentro do possível, obviamente, e, portanto, e o professor tinha um estatuto que era reforçado por estas condições de apoio dos governos republicanos. É verdade que tivemos muitos governos, mas havia esta preocupação de todos eles, de nobilitar o papel, o estatuto do professor primário. Mais um aspecto no qual assenta o republicanismo, o positivismo e o cientismo. Eles defendem para a escola a experiência, a parte empírica, as crianças podem envolver-se com aquilo que aprendem e ver, fazer experiências, que era uma coisa absolutamente inusitada na época. A escola era profundamente tradicionalista e transgressiva, como já tive a ocasião de dizer. E surge então, e está aqui uma fotografia que eu não resisti, que é uma caricatura muito interessante da Primeira República, em que de facto aquilo, e a expulsão de ordens religiosas, porque efetivamente uma das grandes conquistas, digo conquista porque efetivamente foi uma libertação do foro da Igreja, dos republicanos, foi a laicização do ensino, ou seja, uma separação entre a parte religiosa e aquilo que se ensina na escola. Por exemplo, os símbolos religiosos durante a Primeira República depois foram reinstalados pelo Estado Novo, em 28 depois foram reinstalados, mas não havia símbolos religiosos e a educação era absolutamente laica. Laica, já sabem, não tem a ver com nenhuma orientação religiosa específica. Vamos então àquilo que nos ocupa fundamentalmente, para terminar, que é a última parte, entramos na última parte da nossa comunicação, Mira Márcia. Vamos ver quem foi então Inácio Cardoso Valadão, fundador do Jornal da Criança. Ele era, lá está, a burguesia sempre tem um papel proeminente nesta Primeira República. Era filho de um lavrador abastado de Vila Nova, na Ilha Terceira, e formou-se pela Escola Distrital de Angra, professor primário também ele, e sobretudo um ativista da educação, foi responsável nos Açores pela segunda missão do método João de Deus. Fundou uma biblioteca rural, porque era um homem muito avant-lettres, era um homem muito à frente do seu tempo. Fundou uma biblioteca rural e atribuiu esse nome a um outro nome grande açoriano, Manuel Goulart Medeiros. E a sua missão no campo da educação não foi exclusiva do público mais jovem, pois considerada fundamental a educação e formação de adultos, a alfabetização de adultos, e acreditava no poder que a leitura tinha na concretização desse papel. Daí a fundação da biblioteca. Ele achava que ler era fundamental para construir-se a agricultura e para que as pessoas tivessem percepção das coisas e do rumo que a sua vida tomava. Ele foi diretor e proprietário e editor então do Jornal Quinzenal para a Infância e Jornal da Criança. Vemos aqui um exemplo, nós temos, depois, se quiserem consultar, nós temos um conjunto de cópias retiradas precisamente das edições originais do Jornal da Criança,
Foi criado precisamente no ano de implementação da República, em 1910, saiu precisamente no dia, isto é muito simbólico, no dia da implantação da República, a 5 de outubro de 1910, teve a sua primeira impressão. Para ser muito sintética sobre a estrutura do Jornal da Criança, que se vai repetindo com algumas variações nos diversos números, cada edição era composta por 4 páginas, que seguiam uma estrutura muito semelhante. O jornal era destinado às crianças e servia também de recurso pedagógico aos professores primários, não só da Ilha Terceira, mas de todas as ilhas açorianas, nomeadamente as do Grupo Central, maioritariamente escrito com recurso a alguns símbolos e imagens. É organizado da seguinte forma: havia uma crónica inicial, cuja mensagem abordava pertinentes questões morais e valores republicanos. Nas páginas seguintes podemos encontrar poesia, provérbios, contos, uma rubrica intitulada As Lições do Avô. Por vezes também eram publicados pequenos textos produzidos na escola pelas crianças, e aqui era muito inovador. A importância do papel da educação e do professor é outro tema muito recorrente nas rubricas deste jornal, em que é amplamente enaltecido o papel da educação, apontando de forma recorrente a instrução como o único caminho capaz e cabal para proporcionar ao povo uma vida com o mínimo de qualidade e dignidade, acrescento eu, e de encaminhar o homem no progresso. Um dos aspectos muito enfatizado e que foi criado precisamente com um caráter oficial pelos republicanos, nomeadamente a nível da escola, foi a Festa da Árvore. A Festa da Árvore passou a ser um acontecimento incontornável na vida escolar, simbolizando a árvore um conjunto de ideais caros ao republicanismo: pátria, liberdade, desculpem, vou saltar um bocadinho só para trás, para vermos aqui os ideais concretizados nesta festa. E esta Festa da Árvore tem lugar no Jornal da Criança inúmeras vezes. Se fala sobre a árvore, a importância de plantar árvores e a simbologia que a árvore tem. Em jeito de conclusão, Valadão e o jornal de que foi diretor, nós temos aqui esta imagem porque foi uma imagem que foi publicada precisamente no jornal, em que mostra uma criança açoriana com os símbolos da República e a bandeira republicana. Valadão e o jornal que foi diretor, em jeito de conclusão, então, refletem de forma soberba, em nosso entender, o pioneirismo educativo republicano e o esforço que demonstrou na inclusão de metodologias de ensino pioneiras num palco de isolacionismo como era a Ilha Terceira e, no fundo, os Açores, porque foi também muito usado e foi divulgado nesse território português. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Eu guardarei o espaço, então, para depois refletirmos um pouquinho mais à frente. Eu passaria de caminho, eu vou pedir a sua ajuda, porque foi o técnico Daniel, está bem? Muito obrigada. Vou colocar já a outra comunicação que tem a ver, esta sim, com a Sofia. Vamos ver se somos felizes agora. Vamos ver agora se somos felizes. Portanto, temos que ir aqui ao Zoom, não é este, é este. Carla, eu peço desculpa, assim, é porque eu vou ter mesmo de ir dar a aula. Eu não vou poder ficar para as perguntas. Ok, a Paula. Posso, não se importam. Tenho que dar seguimento então aos trabalhos, está bem? Fica bem. Obrigada, peço desculpa. Obrigada pela tua presença então e pela tua comunicação. Obrigada. Pronto, darei então agora a comunicação força. Darei seguimento, sim. É que eles tiverem de sair, não precisam de estejam à vontade. Darei seguimento então à comunicação e agora sim passamos da poesia e Sofia e como se distinguiu na arte poética, mas agora vamos abordar um outro aspecto da autora, o aspecto da produção em prosa e concretamente e especificamente a prosa direcionada a um público mais infantil e juvenil. E vamos falar um pouquinho então na sua obra Os Ciganos. Peço desculpa, vou pôr em modo de apresentação para que possamos fazer o acompanhamento devido. Eu faço aqui uma breve abordagem da literatura para a infância. Focarei só alguns aspectos. Efetivamente, desde o século XVII até ao século XX, a literatura de potencial extensão infantil-juvenil foi passando por várias fases.
Vou focar-me concretamente no século XIX, o tempo que temos também é limitado. Falarei de alguns autores que são muitíssimo relevantes nessa reabilitação da literatura para a infância e da sua importância, como, por exemplo, Garros Junqueiro, com os seus contos para a infância, como, por exemplo, Antero Quental, com o seu tesouro poético para a juventude, e como, por exemplo, Lessa de Queiroz com os seus contos. Há autores que chamam também a atenção para a necessidade de uma literatura, concretamente nas cartas de Inglaterra, Lessa de Queiroz, ele faz essa referência, à importância e à enfatização da importância da literatura, de uma literatura destinada a um público infanto-juvenil com características próprias. Portanto, só a partir dessa altura, concretamente no nosso país, é que se começa a escrever, a pensar num público diversificado com características específicas como é a infância. No Estado Novo, houve uma certa limitação temática relativamente à escrita para a infância, porque toda a escrita para a infância é apoiada pelo regime, naturalmente, e publicada no manual escolar, que era um livro único, como sabem, se baseava na ideologia Deus, Pátria e Família, e, portanto, a temática foi muito enestreitecida, as temáticas de escrita para a infância durante quase 50 anos. No entanto, houve autores que começaram a escrever ainda no tempo da ditadura salazarista, como Matilde Rosa Araújo, Alice Vieira e Sofia de Melo Braga Andressen e Ilse Loza, começaram a semear e Luísa Dupla Soares, peço desculpa que me estava a falhar e para incontornável, que celebramos o cinquentenário dela precisamente este ano, Luísa Dupla Soares, começam a escrever ainda dentro daquele espartilho ideológico e moral imposto pelo Estado Novo e começam a escrever já com temáticas diferentes, de uma forma diferente e a semear, de facto, na sua escrita, ideias de liberdade. Portanto, o que é que nós podemos fazer, dizer como sintetizador? Que através da evolução da literatura infantil-juvenil, percebemos que o livro transmissor de valores deu origem ao livro potenciador de fantasia e facilitador da criação de imaginários. O desenvolvimento de vários géneros de literatura para crianças e jovens alargou progressivamente os horizontes. E neste momento a leitura é perspectivada, e tem de ser, como um processo de construção ativa e de prática social que tem fundamental importância em toda a sociedade. Por esse motivo, a escola deve ter como finalidade formar leitores competentes, capazes de agir ativamente no processo de interação de um texto e de usar socialmente a leitura. Se nós virmos o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, o Salva de Passo é o 2017, é precisamente um dos elementos que encontramos como um objetivo a concretizar no final da escolaridade obrigatória. Focando-nos agora na questão dos valores e na importância da leitura, nessa construção de valores, nessa educação para os valores. A compreensão do modo como se processa o desenvolvimento humano, em particular o desenvolvimento socioemocional e sociomoral, poderá ajudar a delinear estratégias pedagógicas que permitam a construção de valores pessoais e únicos, em simultâneo com a partilha de valores universais, que previnam a violência e permitam uma convivência social saudável, que respeite a integridade física e psicológica e os direitos de todos e de cada um em particular. Paralelamente, e no sentido de sistematizar a educação para os valores, o perfil dos alunos na saída da escolaridade obrigatória refere a algumas linhas orientadoras que apontam para os valores a potencializar na escola, como a responsabilidade, a excelência, a curiosidade, a cidadania e a liberdade. Eu estou a falar de tudo isto porque tudo isto vai encontrar reflexo na escrita de Sofia e concretamente na obra Os Ciganos. O conto para a criança permite, e este é de um conto que se trata, e portanto importa revisitar este conceito, o conto para a criança permite, pelas suas características modais, ou seja, é um género literário com... É querido outro participante. Então vou ter que esperar. Pronto. Agora é isto. Dizia que as suas características modais é uma narrativa sintagmaticamente curta, com poucas personagens, concentração espaço-temporal e, portanto, é um género literário muitíssimo adaptado à infância e, portanto, permite que a criança experimente e vivencie emoções inerentes às situações
descritas, cria um contexto para tratar os seus próprios conflitos, e desta semana falava com os meus queridos mestrandos da importância que a obra literária tem nessa gestão de conflitos internos da criança, e permite também transmitir expectativas positivas sobre as possíveis soluções para esses conflitos, dado que o caráter simulado dos contos, peço desculpa, permite dar um final feliz às histórias. Sofia, e vou falar muito pouco, toda a gente conhece Sofia, eu revisitei aqui alguns aspectos fundamentais, nomeadamente o facto dela ser uma escritora absolutamente polivalente, eclética, que escreveu contos, escreveu poesia, escreveu direcionada para um público mais adulto, para um público mais infantil, e de facto foi uma profunda conhecedora da cultura greco-latina, era uma profunda conhecedora de línguas, de inglês e alemão, e, portanto, uma pessoa com uma bagagem cultural extraordinária e que sabia transportar para a escrita e para a narrativa, para a infância, essa bagagem cultural e deliciar-nos com obras maravilhosas como a Fada Oriana, Os Tirões do Oriente, A Noite de Natal, Ajuda-me, O Cavaleiro da Dinamarca e muitos outros contos. Vamos falar um bocadinho então deste que nos traz aqui hoje, que é Os Ciganos. Ela não teve tempo de o acabar. Foi a última obra de potencial de recepção infantil-juvenil de Sofia, e efetivamente ela foi completada pelo seu neto, Pedro Sousa Tavares. Este conto é um conto que fala sobre tolerância, sobre liberdade, sobre a descoberta do eu e do outro, e da descoberta das diferenças e da aceitação do outro nas suas diferenças. Ainda que grande parte, como eu vos dizia, da obra não tenha sido escrita por Sofia, o seu neto procura manter vivo o estilo e o padrão literário da avó, procurando em certas estruturas frásicas e textuais, aparentemente elementares, um modo mais adequado de exprimir beleza do mundo, complexidade dos sentimentos e fantasias pessoais. A obra trata de Rui, um rapaz que se sente textualmente peixe fora de água, esta é a expressão usada pelos autores, na sua própria casa, a inadequação do seu eu à organização rígida e estruturada das dinâmicas da sua família desconcertam-no, isolam-no e levam-no a fugir de casa. E fascinado com o seu antípoda, ele segue uma caravana de ciganos, adormecendo na carroça que o leva para longe de casa. Numa clareira que se revela uma visão para um novo mundo, Rui toma conhecimento dos hábitos, tradições e relações de uma pequena comunidade cigana. Levado pela mão de Gela, um espírito indomável, descobrindo o prazer das coisas simples, e, sobretudo, é uma viagem, quase uma viagem iniciática, porque ele vai-se descobrir a ele próprio também o que é que ele quer, o que é que ele é, o que é que ele pretende. Então, é uma viagem de autodescoberta, esta. Simultaneamente, a obra vai analisando a representação social de grupos étnicos, a importância da educação e da escolarização, a superação e aceitação do eu, o respeito pela diferença, a liberdade e a descoberta das relações intra- e interpessoais. Consequentemente, trata-se de uma obra de interesse para a educação, para os direitos humanos, e é recomendada também, além de tudo isto que vos falei, já seria motivo suficiente, pela Amnistia Internacional. Muito obrigada. É só um cheirinho, é para que fiquem com vontade de ler, de trabalhar com os meninos em contexto escolar, porque realmente é uma obra que me merece muita pena e permite trabalhar imensas coisas como a autoconsciência, a autorregulação, a consciência social, a gestão de relações, a tomada de decisões e por aí fora. Muito obrigada. Desculpa lá. Obrigada. Quero agradecer aos meus colegas de departamento, os professores Fernanda Vicente e Lídio Cadime e Inês Freitas, que tiveram a gentileza de vir aturar no final de uma sexta-feira de manhã e estar presentes neste painel. Foi um gosto tê-los aqui. Agradeço também aos meus alunos mestrandos e aos meus ex-alunos que estão sempre no meu coração. Obrigada por tudo, obrigada por estarem aqui, pelo vosso sorriso. Muito obrigada. Agora vou assumir o papel de Carla, moderadora. Isto é assim um bocadinho. E a minha colega Helena Genésio, que está lá atrás, minha querida, que eu não te via. Beijo grande. Fica bem. E ela vai-se embora, já não vai fazer nenhuma pergunta. Pronto. Se quiser, os termos. É, não é? Vou-vos dar 5 minutos, porque não tenho mais.
para colocarem o que quiserem. Reflexões, perplexidades, questões, o que quiserem. Estava aqui a comentar com um vídeo que é uma obra excelente para trabalhar a cidadania e o desenvolvimento. Desde o primeiro ciclo até ao terceiro ciclo. Merece um investimento e o trabalho dos docentes de toda uma cidade. Não sei se querem fazer alguma questão em relação ao Jornal da Criança, em relação também à comunicação da professora Paula, que nos falou sobre, e agora falha a mim, que nos falou sobre a focalização interna e externa da obra Novas Cartas Portuguesas, que foi uma obra realmente emblemática da década de 70 pelo teor e pela forma narrativa como abordou a questão feminina, nomeadamente, das Três Marias, porque foram depois escritas por 3 autoras e efetivamente falaram sobre a feminilidade e a condição feminina, que era uma condição que nessa época era absolutamente alterizada. Não sei se querem fazer mais alguma questão. Ou então, relativamente sim. Lançar aqui uma provocação aqui ao Manuel, não é? Ou então em relação ao Mário. Eu sou o Mário. É o Mário. O Mário também, se quiserem. Eu não lhe dou muito tempo ao Mário para responder. É rápido. Este título não é indicador de uma queda bruta. Muito carudo. Não vai terminar as águas. Vai ficar derretido. É um caminho das Eu acho que é mais ascendente. Quer dizer, enquanto estiver a voar, porque isto é uma folha, obviamente, voando, depois portanto, é só o segundo voo, mais é só isso. Mas eu sei que vai ser um bocadinho, não é? A cola das aulas que era fraca. Portanto, eu sou não sei se vai ficar era informação. Olha que bom, já vou me ver na comunicação. Aqui é um poema. É. Obrigada. Aquilo que vai dizer essas coisas. Oh, Para onde voam meus poemas, com asas de serem? eu sei que é verdade. Que almas procuram voando? Lá onde e quando? No tempo de jamais, ou meus poemas exponenciais? Portanto, é capaz de ter vindo deste pequeno. E asas voam. Para onde voam os meus poemas com asas de serem? Nós temos também, peço desculpa, temos a professora Cecília online. Cecília, não sei se queres colocar alguma questão, dizer alguma coisa, que lhe peço desculpa, nesta gestão do online e do presencial, às vezes esqueço-me do online. Diz. Professora Cecília, mas não sei. Estão online. Tens o microfone desligado, Cecília. Assim, então, se não há mais questões, eu agradeço a todos os presentes. Muito obrigada. Caminhando para fora,